pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o nosso vídeo dessa semana. Vamos tentar ser rapidinho para poder o vídeo não estender muito. Bom pessoal, em relação às nossas tarefas, eu coloquei na semana passada a tarefa para a gente estar desenvolvendo os títulos. Primeiro a gente escolheu o orientador e pensou num possível tema. Foi o primeiro passo do nosso estudo, da nossa disciplina. E aí agora nós pensamos no título, ou seja, eu defino uma grande área e aí depois eu vou delimitar então especificamente aquilo que eu quero falar em termos de título. E hoje a gente vai falar sobre objetivos do nosso trabalho, que é a nossa próxima etapa. Bom, eu queria compartilhar com vocês aqui rapidinho, só para a gente encerrar esse assunto, lembrando duas coisas, pessoal? Que esse contato de correção, ele não é feito comigo, eu passo as orientações, mais ou menos comento alguns exemplos, igual eu vou comentar aqui daqui a pouquinho, um ou outro exemplo ali para a gente ver, mas essa correção, esse processo de correção é entre o aluno e o orientador. Então, você, a partir das aulas que a gente vai expondo aqui, sempre mantenha contato com o seu orientador, para poder as possíveis correções, Às vezes a gente comenta aqui, você pode até falar, o professor Thiago falou na aula dele que aqui talvez está errado, que aqui possa melhorar, e aí vai trocando essa ideia. Mas a correção é entre o aluno e o orientador. E aí outra coisa, nós temos ainda alunos que ainda não manifestaram, Então eu tenho o caso aqui, por exemplo, da Ana Cláudia Pimenta Paiva, que ela ainda não definiu para mim nada, não passou nem o orientador, nem o tema e nem o título. A Alice Rezende também do Nascimento não falou ainda quem que é o orientador nem o tema. O título ela já me enviou. Aqui para baixo, a Gabriela de Cássia também não falou quem que é o orientador e nem o tema, mas o título já está aqui. A Mislene Daiane Misael até agora também não me passou nada. A Stephanie também não me passou o orientador nem o tema, mas já tinha na aula passada, inclusive na semana passada, já tinha me passado a respeito do título. Mesma coisa a Vanielle, também não falou o orientador nem o tema, mas o título já havia passado. Apesar que isso aqui está mais para tema, viu Vanielle, do que o título propriamente dito, a educação digital em termos de pandemia, fica muito abrangente, isso acaba que é o tema do que um título. Mas enfim, beleza. Quem mais? O Gabriel, está faltando me passar o título. A Renata Belchor, ela não passou o orientador nem o tema, mas já passou a respeito do título, tá aqui. E a Nazilane Aparecida ainda não me passou nada. Então, maior atenção para esses três, Nazilane Aparecida, cadê? Mislene Daiana Misael e a Ana Cláudia Pimenta, que esses realmente ainda não manifestaram nada. A Aline Clemente Breiner, ela passou para mim a orientadora, o tema, mas ainda não falou sobre o título. E quem mais? Acho que é só, Bom, o que eu queria comentar com vocês a respeito do título, pessoal, é o seguinte. Algumas pessoas ainda não afunilaram a questão do tema e do título. O tema é uma grande área, aquilo que você quer trabalhar para você ter isso fresco na sua cabeça. Já o título é mais ou menos já começando a delimitar aquilo que você pretende com o seu trabalho. E a primeira coisa que a pessoa vê do seu trabalho é o título, E a segunda é o objetivo que a gente vai tratar na aula de hoje. Então, olha só, o exemplo aqui, o primeiro que eu vou pegar para vocês. Acho que é da Camila, Camila Rodrigues. Ela colocou lá, o tema, as dificuldades no ensino-aprendizagem de crianças hiperativas na educação básica. Beleza. Só que quando ela vai fazer o título, ela coloca para mim TDAH e escola, implicações e possibilidades. Isso aqui deixa muito amplo o seu estudo e não define exatamente o que você quer fazer. Então, quando você fala implicações e possibilidades, você abre uma gama imensa de discussões para poder tratar aqui, mas não delimita exatamente o que você quer fazer com o seu trabalho, Você fala TDAH, escola, implicações e possibilidades. Então eu peço que você procure, Camila, a professora Gisele, e discuta melhor a respeito desse título, para ir já na sua cabeça moldando a respeito do seu trabalho. Qual outro que eu tinha percebido aqui? Deixa eu ver se eu vou lembrar. Aqui, esse aqui, que é da Vanielle dos Reis. E aí até agora eu não sei quem que é o orientador, mas ela coloca que educação digital
em tempo de pandemia. Mesma coisa. Então eu acho que assim, tá muito, né, você vai falar educação digital em tempo de pandemia, olha o tanto de coisa que você dá para falar. A interação escola ou professor e aluno, o conjunto professor, aluno e pais, né, que agora faz muito mais parte do contexto, vantagens, desvantagens, modelos de ensino, ensino híbrido, cultura maker, enfim. Aí tem uma infinidade de coisas que você deixa amplo dentro do seu título, né? A pessoa vai pegar, vai ver, educação digital em tempo de pandemia, mas exatamente o que ela quer fazer, o que ela quer chegar com esse trabalho. Então também peço que você, se não definiu ainda, defina o orientador, né, e o procure para poder estar resolvendo essas questões. Bom, beleza, acho que o restante aqui são mais questões mesmo de né, afunilando ali com o... Olha, eu vi outro aqui, ó, antes de encerrar. Processo de ensino-aprendizagem e didática docente, reflexões. É da Daniela Aparecida Silva. Então, mesma coisa, né? Definir, você vai fazer que tipo de reflexão, né? As vantagens, as desvantagens, as ferramentas, é isso, aquilo. Então, ser mais objetivo. Só citar um exemplo aqui, ó, o de baixo, né, que é da Fernanda Guimarães, orientadora Adriano Kever. O tema, ela vai falar sobre tecnologia e educação em tempos de pandemia. Olha só o título. Tecnologia e educação, democratização e desafios enfrentados pela escola e família no ensino remoto em tempo de pandemia Covid-19. Um estudo de caso realizado em uma escola do município de Campo Belo, Minas Gerais. Então tá vendo como é que ela coloca o problema, o tema, né? Tá lá o tecnologia e educação em tempos de pandemia. Ela quer falar sobre a democratização e os desafios enfrentados entre escola e família, ou seja, duas variantes. E depois ela explica, né, que vai ser um estudo de caso realizado numa escola propriamente dita no município de Campo Belo. Não será em todas, não será... aí não definiu se é particular ou se é do município municipal, mas uma escola do município de Campo Belo já delimita bem o que é o tema, o título, perdão. Então, qualquer dúvida, pessoal, se tiver, pode entrar em contato, mas esse processo de correção ele é feito entre aluno e orientador. Tudo bem? Beleza, então passados as explicações aqui, um outro detalhe que eu queria passar para vocês antes é o seguinte. Dentro da nossa sala, aqui está vendo, né, a nossa sala, lá na plataforma Moodle, e logo aqui na introdução, nós temos uma pasta que ela chama Biblioteca. E aí, dentro dessa pasta, a gente vai abrir aqui, ó, nós vamos ver que nós temos vários arquivos aqui, ó, desde o manual oficial dos trabalhos acadêmicos, e aí qualquer dúvida maior que você tiver, pode entrar ali e estar seguindo esse manual. Nós temos o plano de ensino da disciplina, tá aqui também, e tá ali de fora, não sei se vocês perceberam. E aí, tá vendo que eu tenho templates aqui, ó, de 1 a 10? Então, esses templates, pessoal, já são arquivos configurados já pelo Word, né, para que vocês comecem a trabalhar, porque depois fica mais difícil. Então, o que acontece? Eu recomendo que todo mundo venha aqui, comece a baixar, porque depois vocês vão montar. Então, aqui, ó, quando a gente começa, eu tenho capa, contracapa, dedicatória, resumo, introdução. Eu não sei ao certo quais são aqui não. Quando a gente for precisar, eu vou falando para vocês. Quem já quiser baixar o primeiro aqui, ó, que é a respeito do título, e já aí baixa ele, né? Vocês vão... Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, pelo meu computador, porque baixando lá a internet não está me ajudando aqui. Mas eu vou mostrar para vocês que é a mesma pasta que eu coloquei lá. O primeiro, ó, template 1, é modelo capa. Então, você pode baixá-lo, né? E aí, repare que já está aqui, ó, o formato de apresentação da faculdade SEMES, ele é assim, o título do trabalho é aqui em cima, e o autor, o seu nome, vem aqui embaixo. E aqui, no caso, o ano, 2021. Então, não altere isso aqui, pessoal. Esse é o padrão. Não existe colocar logotipo da faculdade SEMES, não. Esse é o formato padrão. Então a gente já começa por aqui, né, baixando esse arquivo oficial, e aí eu venho aqui, ó, e eu só edito, né, tá vendo que a fonte já Times New Roman 11 em negrito, centralizado, então eu já coloco aqui. Mesma coisa o autor do trabalho e o ano aqui também. Então não modifique isso aqui, não altere essa fonte, só vem aqui e faça essa alteração e já cria uma pastinha
né, da disciplina e já salve lá com o título e o seu nome, bonitinho. Beleza. Você pode baixar também o modelo da folha de contracapa, que tem os mesmos dados, só inverte a ordem. Então aqui vai estar o seu nome, aqui vai estar o título do trabalho, com o subtítulo se tiver. Trabalho apresentado ao Centro Mineiro do Ensino Superior com parte das exigências do curso de graduação em Pedagogia, para obtenção do título de bacharel em Pedagogia. E aí você pode já, se tiver perfeito, pode já colocar o nome do orientador aqui, Campo Belo, Minas Gerais, e o ano 2021. Né? Se o professor tiver titulação, ou especialista, ou mestre, MSc, ou doutor, DSc, é a abreviatura. E o nome completo do seu professor orientador. Bom, mas o que interessa para nós, pessoal, depois a gente vai mexer com os outros aqui, tá? É esse aqui, ó, que é no caso, para vocês aqui, ó, na plataforma Moodle, vocês vão baixar o template 10. Esse aqui, ó, template 10.docx. O template 10, ele é justamente esse aqui, ó, que tem os elementos textuais do nosso trabalho. O que são elementos textuais? São os elementos a partir da introdução e que vai até os resultados e discussões. Então, isso aí tudo é os arquivos de elementos textuais, pré-textuais, capa, contracapa, sumário, dedicatória, enfim, tudo aquilo ali. E aí, quando a gente chega então aqui, já são os elementos textuais. E os elementos pós-textuais, referências bibliográficas, anexos, apêndices, entre outras coisas. Então essas três divisões são as divisões básicas. E aí o que acontece? A gente não vai fazer a introdução agora. A introdução é a última parte dessa história aqui nossa no primeiro semestre, no TCC 1. Aqui é que a gente vai trabalhar hoje, ó, tá vendo? Capítulo 2, está logo abaixo objetivos. Então a gente vai mexer aqui. Repara que já está tudo formatado nas normas ABNT. Para quem, né? Para depois não falar assim, meu está todo desconfigurado. Não. Então já está aqui o template. E depois, quando a gente começar a mexer com o referencial teórico, a gente vai fazendo aqui. E próxima aula nossa, daqui uns dias, metodologia, aqui. E aí os resultados e discussões, isso aqui a gente vai mexer com o TCC 2, não é agora, isso não vai entrar. Mas já está aqui, configuradinho, bonitinho. Ó, e as considerações finais, igual eu falei. Beleza, pessoal? Então vamos fechar aqui. Então, baixem esse arquivo, ó, tá dentro da pastinha da biblioteca, aqui, ó, na nossa sala. Vamos ver se vai voltar. Parece que está um pouquinho lento, mas o problema parece que é lá, com o sistema da faculdade. Mas enfim, vocês viram onde que é, né? Dentro da nossa sala, vocês têm, no capítulo primeiro aí, que é a introdução, onde a gente tem algumas dicas e tal do que é a disciplina, você tem a pastinha biblioteca e aqui dentro esses templates. Então, capa e contracapa, o template 1 e 2, template 10 é o que a gente vai mexer hoje. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre os objetivos do nosso TCC. Como é que vai fazer então esses objetivos? Bom, o objetivo, né, a intenção geral de um estudo de pesquisa é o objetivo. E ele aparece nas instruções, nas monografias, nos projetos, tem um capítulo separado, que é o capítulo 2, depois da introdução. E é a declaração, pessoal, mais importante de todo o estudo. E precisa ser apresentado de maneira clara e específica. Aqui eu já vou dar uma dica para vocês. Todo mundo que for começar a ler um trabalho, principalmente nós avaliadores, né, o pessoal que for participar da banca, mas as outras pessoas, ou até mesmo vocês, quando forem ler um trabalho de outra pessoa, enfim, né, qualquer trabalho que você for fazer, for ler, você vai pegar os objetivos, vai ler o título, que é a primeira coisa que a gente vê, obviamente, igual eu já falei, e depois você vai fazer o quê? Vai ler os objetivos. Lendo os objetivos, você entende o que é o trabalho. Então ali é uma das partes mais importantes e ali é que a pessoa vai entender seu trabalho. E aonde que a pessoa vai finalizar o seu trabalho para saber se você conseguiu ou não fechar aquele trabalho? Nos resultados e discussões. Então, nas considerações finais, perdão. Então, todo professor que vai corrigir, ele pega o título, obviamente, para ler, é a primeira coisa que você lê. Pega o objetivo para entender o trabalho, vai lá nos resultados, nas considerações finais e verifica se você atendeu aos objetivos. Se você lá
atende os objetivos que você se propôs aqui, beleza. O restante são formalidades que a gente vai conduzindo, né? O referencial teórico para dar base. Está bem explicado? A pessoa pesquisou bem? Sim. Qual que é a metodologia que ela usou? É essa. Atendeu? Sim. Os resultados que ela teve com a pesquisa, né? Para poder concluir. Atendeu também? Então, perceberam como é que quem vai avaliar vai olhar o objetivo geral e depois os específicos, obviamente, e depois as considerações finais. Então, é de extrema importância esse capítulo. É a intenção geral do estudo e não o problema ou a questão que conduz à necessidade de estudo. Então, questões que a coleta de dados vai tentar responder. Durante a pesquisa, podem surgir objetivos adicionais e os objetivos iniciais podem ser modificados e até mesmo substituídos por outros objetivos novos, dependendo do rumo tomado do estudo. Então, pessoal, a gente vai entendendo que projeto científico, trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos, né, ele vai mudando. Igual eu falei para você, a gente vai trabalhar 1 ano com essa disciplina, até a gente chegar lá no final e conseguir concretizar esse projeto aqui nosso. Então, empecilhos podem acontecer, talvez há necessidade de mudar, e eu cito um exemplo muito forte do ano passado, né? Essa disciplina ela começa presencial, lá em sala de aula, no primeiro mês, onde a gente estava definindo justamente título, tema, orientador e objetivos. E logo em seguida, quando a gente termina de definir objetivos, com 1 mês mais ou menos de aula, se vocês repararem, né, hoje é dia 15, a faculdade fechou dia 16, na segunda-feira. 16 ou 17, se não me falha a memória, mas era nesse mesmo período, a gente estava fazendo essa mesma aula quase, praticamente. E o que acontece? Todo mundo define um objetivo e de repente passa, e falando especificamente para o curso de pedagogia, né? A maioria dos trabalhos aqui são feitos em escolas, né? O objetivo do trabalho é esclarecer algo em relação a escolas. E aí as escolas passam a estar fechadas, estão até hoje, né? 1 ano de escolas fechadas. E aí muita gente, ou a maioria, teve que trocar o objetivo, teve que acrescentar ou tirar objetivos, porque tinha definido que ia fazer um trabalho dentro de uma escola e não foi possível, né? Teve que alterar. Então, de acordo com o andamento do ano, do trabalho, isso pode ser alterado, novos objetivos podem surgir, você fala, isso aqui a gente não tinha pensado, agora a gente pode fazer isso aqui então vai lá e acrescenta. Então isso aqui ele é mutável, beleza, pessoal? Você define isso agora para ter um norte, para te orientar no que fazer, mas nada impede de você ir alterando isso ao longo do curso, desde que isso seja de acordo com o seu orientador. Bom, vocês já devem ter tido disciplinas de estatística onde a gente define trabalhos qualitativos e quantitativos. E na metodologia, que vai ser a próxima etapa da nossa aula, não agora, mas daqui a alguns dias, a gente vai delimitar bem sobre o objetivo qualitativo e quantitativo. Se a sua pesquisa for trabalhar com números, é quantitativo, e daqui a pouquinho eu vou citar um exemplo. Se a sua pesquisa ela for trabalhar não com números, né, mas com informações, com opiniões de pessoas, observações, aí é uma pesquisa qualitativa. E eu já adianto para vocês que a maioria é gritante dentro do curso de pedagogia, né? Porque a maioria das pessoas aqui trabalham com alunos, com crianças, com professores, com determinados temas, então ele necessita saber opiniões e dificilmente ele trabalha com questões quantitativas. Pode ter? Pode. Mas eu vou citar até o exemplo daqui a pouquinho. Mas por enquanto a gente vamos tratar de pesquisas qualitativas, que eu acredito ser a maioria aqui. Então, contém informações sobre o fenômeno central explorado no estudo e os participantes do estudo e o local da pesquisa. Então, você vai usar propósito, intenção ou objetivo para assinalar a ideia central dominante. O propósito desse estudo é, a intenção desse estudo é, o objetivo desse estudo é, né? E monografias e artigos trabalham no presente e depois no passado. E se for proposta de trabalho científico, que não é o nosso caso aqui, é que é no futuro. Então agora a gente vai colocar Porque quando você for defender ali no meio do ano, né, o seu pré-projeto, o TCC 1, você vai estar falando que esse estudo ele é no presente. Quando você for defender lá no final do ano o TCC 2, a monografia pronta, com tudo pronto, aí você passa o verbo para o passado. Esse trabalho foi, ou ele teve a intenção, alguma coisa nesse sentido. O propósito dele foi, porque você já terminou o trabalho. Algumas dicas gerais, então, de objetivo qualitativo.
Concentre-se em um único fenômeno ou conceito da ideia. Estreite o estudo a uma ideia a ser explorada ou entendida. Use verbos de ação, né? Descrever, entender, desenvolver, examinar o significado de, identificar, diferenciar, aprofundar, encontrar, gerar, compreender, examinar, tudo verbos de ação. Você está indicando qual ação que você vai estar fazendo com o seu trabalho. E use expressões neutras, pessoal. Evitem linguagem não direcional. Usem linguagem não direcional, né, que direcione um pensamento para quem for ler. Por exemplo, o correto. Experiências dos indivíduos. A gente vai tratar aqui da experiência dos indivíduos. Isso é neutro, porque a experiência pode ser boa ou ruim. E você vai estar tratando isso. Um jeito errado. Experiências bem-sucedidas dos envolvidos. Porque você já direciona para pessoas, para as experiências como elas sendo bem-sucedidas. Então, evite isso aí. E evite incluir útil, positivo, informativo, porque sugere resultado que não pode acontecer. Outra, né? Apresente uma definição do funcionamento geral do fenômeno, quando não é entendida pela maioria e em breve será tratada em mais detalhes. Então, uma definição provisória atual para o fenômeno é: e denote a estratégia que você vai ter de investigação. O que é isso? Qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um estudo de caso com pais e alunos, com professores e alunos, com professores e pais, com professores e funcionários da escola. Então você está, né, delimitando a sua estratégia de estudo. Então, se o estudo usar uma abordagem etnográfica, de teoria fundamentada, de estudo de caso, narrativa, entre outras. Então, tente colocar no objetivo ou nos objetivos, mostrar qual vai ser a estratégia que você vai usar. Vai ser uma pesquisa de campo com observação, vai ser uma pesquisa com entrevista, algo nesse sentido. Mencione os participantes do estudo. Então, identifique o local da pesquisa e delimite o escopo de participação ou os locais de pesquisa. Se for mulheres, metrópoles, alunos, funcionários, professores, diretores, né? Então, mencionar os participantes. E 2 exemplos de roteiros aqui para a gente finalizar. Né? O propósito desse estudo, taraná, e aí você coloca ali a estratégia de investigação, se é narrativa, se é de caso, né? No caso nosso aqui, porque ainda é no presente, é o que? É entender, é descrever, é desenvolver, é descobrir. E depois qual que é o fenômeno que você quer estudar. É o TDAH, é a tecnologia na pandemia, para quais participantes? Aonde que vai ser, né? Em qual local? E o fenômeno que você está estudando. Se é geral, se é em geral definido como. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui um pouco mais fácil até para entender. Ali está usando todas as variáveis, fica um pouco confuso. O presente artigo descreve um estudo qualitativo do desenvolvimento de carreira de 18 mulheres. Está vendo como é que ele já usou? A estratégia é um estudo qualitativo de desenvolvimento de carreira de 18 mulheres, delimitou quais são as pessoas que vão participar, né, mulheres afro-americanas e brancas nos Estados Unidos, delimitou o local em 8 campos ocupacionais. E o objetivo geral do estudo foi explorar, está vendo o verbo ali, o quê? Qual o fenômeno? As influências críticas do desenvolvimento das carreiras dessas mulheres, particularmente aquelas relacionadas que conduziram para o seu sucesso profissional. Então, está aí um exemplo de roteiro de pesquisa qualitativa. Agora, aquele pequeno exemplo, né, mais difícil de acontecer na pedagogia, que é objetivos quantitativos. Então, diferem em termos da linguagem e de um foco ao relacionar ou comparar variáveis ou construtos, inclui as variáveis no estudo e as suas relações, os participantes e o local da pesquisa, inclui a linguagem associada à pesquisa quantitativa e à testagem dedutiva das relações extraídas da teoria. Use propósitos, intenções ou objetivos para indicar a principal intenção do estudo, mesma coisa. E os verbos aqui, pessoal, eles mudam um pouquinho, são de ação também. Mas é porque como são variáveis quantitativas, então você vai usar verbos analisar, examinar, avaliar, testar, comprovar, verificar, confrontar, entre outros. Né? Não que alguns desses não possam aparecer lá no objetivo qualitativo, mas esses aqui são os mais usados para pesquisas quantitativas. Exemplo de roteiro, vou passar já para cá, porque depois, se vocês quiserem, o slide vai estar aqui, você volte com calma, porque fica explicando como tem muita variável, né? Pode ficar confuso. Olha o exemplo.
Planeja-se o presente estudo para comparar as respostas de recrutas da Marinha nas escolas de gerenciamento de impressão GI e autoengano AE, coletadas sobre 3 condições: um lápis e papel e um computador com permissão para correção e um computador sem tal permissão. Aproximadamente a metade dos recrutas respondeu o questionário de forma anônima e a outra metade se identificou. Então, isso aqui é um exemplo de roteiro para um objetivo quantitativo. Bom, então como é que a gente escreve isso, né? Como é que a gente pega essas regrinhas e coloca isso, então, lá naquele template que eu falei para vocês baixarem? Bom, a primeira coisa que a gente define são os objetivos, é o objetivo geral, que é o objetivo geral mesmo do seu trabalho. E depois você vai definindo objetivos específicos que vão te conduzir a atingir o objetivo geral. Então eu penso, já falando aqui de um exemplo, né? O objetivo geral do meu trabalho é falar sobre o TDAH como forma de não sei o quê, sendo um daqueles trabalhos que vão tratar sobre o TDAH. Então você vai definir o objetivo seu geral, com essas regrinhas que a gente já falou aqui para trás. Só que para eu atingir, aí eu tenho que pensar, para eu conseguir atingir esse objetivo que eu estou propondo aqui, geral, para falar do TDAH da forma que eu estou querendo, o que eu vou precisar? Eu vou precisar definir alguns passos, normalmente 3, no máximo 4, no mínimo 2, no máximo 4 objetivos específicos que vão fazer com que eu consiga chegar nesse objetivo geral. Então, olha lá, o objetivo geral ligado a uma visão abrangente do tema, acabei de falar, né, no caso desse exemplo, TDAH, e ele vincula-se direto à própria significação do trabalho científico proposto. Então, ali você vai definir exatamente aquilo que você quer. E alguns exemplos que devemos iniciar. O objetivo dessa pesquisa é avaliar, pretende-se ao longo da pesquisa verificar a relação existente entre não sei o que. O objetivo desse trabalho será enfocar não sei o que, e por aí afora. E aí, exemplos, né? Pesquisa de Mariana sobre namoro, exemplos fictícios aqui. Objetivo 1, determinar se a atração física, a confiança, a proximidade física, o reforço da autoestima e a semelhança tem influência importante no desenvolvimento do namoro entre jovens de Natal. Objetivo 2. Avaliar quais os fatores mencionados é mais importante no desenvolvimento do namoro entre esses jovens. Objetivo 3. Analisar se há diferença entre homem e mulher em relação à importância atribuída a cada um dos fatores mencionados. Então, esses aqui são objetivos específicos que a Mariana tem para poder fazer a pesquisa dela. Então, está aqui, objetivos específicos. Deve-se dizer, em linguagem clara e objetiva, as aplicações que se quer dar para o resultado da pesquisa. Tem caráter mais concreto, permite atingir o objetivo geral e aplicar às suas situações particulares e, em suma, enquanto o objetivo geral busca definir a meta para o trabalho como um todo, os específicos estão voltados ao atendimento das questões mais particulares da pesquisa, ou seja, são os passos que você vai dar, né, específicos para poder atingir o seu objetivo geral. Os verbos usados na escrita dos objetivos geralmente aparecem no infinitivo, tais como apontar, citar, conhecer, definir, relatar, diferenciar, desenvolver, organizar, traçar, comparar, diferenciar, construir e avaliar. E aqui, pessoal, eu coloquei uma relação para a gente finalizar de vários verbos que você pode, verbos de ação, que você pode indicar de acordo com essas áreas. Então, se for áreas de conhecimento, você vai trabalhar enunciar, citar, relatar, referir, identificar, indicar, distinguir, reconhecer, definir, organizar ou mostrar. Se for uma área de compreensão, deduzir, descrever, demonstrar, ilustrar, interpretar, expor, relacionar e por aí afora. Se for de aplicação, se for de análise, de síntese, de avaliação, cada um você tem um aqui e aí é só você estar dando uma olhada. Bom, pessoal, espero não ter ficado muito longo esse vídeo, apesar que ele passou um pouquinho. A gente tratou 3 coisas, né? Os títulos, o template e depois a aula específica. Qualquer dúvida, deixa a sua mensagem aqui ou entre em contato com o seu orientador, beleza? Vou deixar a atividade criada para vocês já inserirem aqueles arquivos lá com os objetivos geral e específico. Na próxima aula a gente tira a dúvida. Grande abraço, pessoal!